Amém, meus irmãos. Quero abrir com os amados em Mateus, capítulo 9, versículo 17. Mateus 9, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Essa mesma palavra aqui, nós vamos ver repetida nos 3 evangelhos sinóticos. Mateus, em Marcos. Vamos ler essa mesma passagem, essa parábola de Cristo, em Marcos 2, versículo 22. Marcos 2, 22 diz assim: ninguém deita vinho novo em odres velhos, de outra sorte, vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. E, por fim, Lucas capítulo 5, versículos 37 ao 39. Diz assim: e ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente são conservados. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. Amém. É muito interessante, sabe, essa parábola de Cristo, porque há um significado aqui nessa parábola. O vinho novo aqui é o Evangelho. O vinho novo, ele aponta para o próprio Cristo, que habita em nossos corações, e nós somos esses odres. Nós somos os odres que devemos ser feitos novos também. Nós não vamos ser habitados pelo Espírito Santo como velhas criaturas, mas o Senhor nos regenera, nós somos convertidos, nós somos feitos filhos de Deus. A nossa natureza é mudada. E então, uma vez que nós nos tornamos odres novos, nós passamos a ser habitados pelo Espírito Santo de Deus. E então estamos aptos para contermos a preciosidade, aquilo que é mais precioso, que é o próprio Senhor. Então, o próprio Senhor, o seu Evangelho, são aqui comparados com um vinho novo. E é interessante que fala, claramente, para que não ficasse dúvida nenhuma, vinho novo. O vinho novo não era o vinho fermentado, era o suco da uva. O suco da uva é o vinho novo. Suco, este que não passou por um processo de fermentação. E justamente por que o odre, ele se estragaria, se o vinho novo fosse colocado em odre velho? Então, se a mensagem do Evangelho vai e é recepcionada por uma pessoa que não tem a mentalidade renovada, então, ou seja, a mente de uma pessoa é corrompida, seu coração é corrupto, e aí ele recebe essa mensagem do Evangelho, o que vai acontecer? Vai começar a haver uma fermentação dessa mensagem. Aquela pessoa não vai nem colocar em prática corretamente o Evangelho e nem vai transmitir corretamente a mensagem do Evangelho. Aquela mentalidade corrompida de alguém que não nasceu de novo vai fazer com que a mensagem seja adulterada e, portanto, passe por um processo de fermentação. E o passar pelo processo de fermentação, e então aquela pessoa ela vai modificando a mensagem,
O que ela faz? Ela faz isso para dano próprio. Porque ao torcer a palavra de Deus, ao torcer a mensagem do Evangelho, o próprio Pedro nos fala, em 2 Pedro, qual é o destino daqueles que torcem a verdade de Deus. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16 e 17. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, ele está falando aqui das cartas, né, do apóstolo Paulo, há pontos difíceis de entender que os indoutos e inconstantes torcem. Esses indoutos e inconstantes são homens comparados a odres velhos, mas que receberam esse odre novo, receberam o vinho novo, a mensagem do Evangelho, mas o que eles fazem com a mensagem? Torcem a mensagem. Ou seja, eles fermentam a mensagem. E o que acontece? É apenas a mensagem daí que se perde? Não, o próprio odre também se perde. Vejam, ó. Os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Para a sua própria perdição. Então, tanto o odre se perde, como a própria mensagem, óbvio, uma vez que ela foi torcida, a mensagem se perdeu, e o odre também se perde. Mas agora, aquele que é feito por Deus um odre novo, que é convertido, que é regenerado, esse vai transmitir a palavra de Deus com fidelidade. E aí, tanto o odre é conservado, como a palavra de Deus também é conservado. Ambos se conservam. Vamos lá, ó. Ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Vejam, né? É onde o odre velho, ele vai fazer com que o vinho novo que foi colocado dentro deles fermente, e ambos se perdem. Vamos dizer aqui. Entornar-se-á o vinho, ou seja, a mensagem, né, vai ser deitada fora, e o próprio odre se estragarão, se perderão. Ponto. Ou seja, é aquela pessoa que não foi transformada e adultera a mensagem. Então, tanto a mensagem se perde, a palavra de Deus se perde, como também, né, a própria pessoa se perde. Agora, versículo 38. Lucas 5, 38. O vinho novo deve deitar-se em odres novos. E ambos juntamente são conservados. Vejam, não é só o odre que é conservado. O vinho novo também é conservado. O que acontece, meus irmãos? Sabe que eu muitas vezes eu vi, né, ministrações, assim, ó, várias vezes, eu não posso aqui contabilizar quantas vezes foram, mas várias vezes eu ouvi ministrações sobre isso, e toda vez, né, a mesma repetição, né, da interpretação dessa passagem, e é uma interpretação errada, meus irmãos. Que é aquela de que, o odre novo, né, ele é um couro mais macio, aí o vinho novo é colocado dentro dele, aí quando ele começa a fermentar, aí aquele odre que daí é de um couro mais novo, ele começa, né, a inchar e tal, mas porque o couro é novo, ele aguenta e não estoura, né? Não é isso, tá? Isso não é verdade, porque se tu pega e de fato, né, aquele negócio o vinho novo começasse a fermentar dentro de um odre novo, não importa se o couro é macio, ele vai estourar, ele vai explodir, meus irmãos. Não tem essa história de que daí ele não ia, né? Não, ele vai começar e pode até ser que em alguma situação, né, algum odre assim não fosse explodir, mas normalmente o que iria acontecer num processo de fermentação é que um odre dessa forma ele iria sim explodir. Então, o que é esse de fato ser conservado? É que o vinho novo vai ser conservado como vinho novo. Como é que se fazia para que o vinho novo, né, fosse conservado como um vinho novo? Haviam vários processos para isso. Poderia-se, por exemplo, se utilizar do mesmo processo que acontece hoje, né? A gente vai lá no mercado e está lá cheio, né, de suco de uva. Né? Vinho novo é o suco de uva. Não está lá. O suco de uva ali, como é que se faz para que aquele suco não
se perca, né, para que aquilo não comece, não se inicie um processo de fermentação. O recipiente precisa estar limpo, ele não pode ter sujeira nele. Esse é um dos fatores. Mas segundo, o suco ele passa por um processo de fervura. Então o suco ele passa por um processo de fervura e ele é engarrafado ainda quente. E aí depois ele é fechado. E ele vai poder ficar mais de anos guardadinho ali, sem passar por um processo de fermentação. Esse processo de fervura, de ferver, né, o suco de uva, para ele então ser armazenado, era algo que já existia, já se tinha esse conhecimento, e isso era praticado lá nos tempos bíblicos. Então isso não é algo que foi inventado agora recentemente, né? Tipo assim, lá no século XX é que se descobriu que se pode, né, ferver um suco e aí ele se conserva, né? Não, naquele tempo já se tinha esse conhecimento. E outra forma também que acontecia, né, de, por exemplo, se preservar, né, era o próprio processo, né, de transformar até mesmo, né, numa espécie de geleia, né, ou seja, ir fervendo aquilo até que virasse, né, que começasse a engrossar, né, ficasse uma espécie de geleia, assim, que posteriormente, quando se quisesse, né, se diluía em água. Né, então isso também existe. Né? Então hoje nós temos, né, os dois tipos de sucos também. Né? Nós temos o suco padrão, né, e também existe, né, aquelas formas de suco concentrado, né, onde tu tem que diluir em água. Né? Isso tudo já existia naquele tempo. Tá? Mas voltando, né, uma outra forma, né, uma das formas, né, de conservar, né, envolve também a própria questão de temperatura, né, e um isolamento completo. Né? Então, por exemplo, se utilizava um odre novo, enchia-se, né, com o vinho novo, se vedava bem, se passava, né, alguma espécie de piche, alguma coisa assim por fora do odre, né, para que ele ficasse completamente vedado, né, sem nenhum tipo de troca de gases, né, sem nenhum tipo de contaminação. Né, e aí se colocava esse odre dentro da água. E especialmente, então, na época do inverno, né, que era mais gelado, ele dentro da água, vedado, ele podia se conservar por vários meses, intacto. Quando se abria, estava ali ainda suco, não tinha passado pelo processo de fermentação. Então, haviam várias formas distintas, diferentes, né, de se conservar. Porque muitos se dizem, na época não tinha como. Só quem não estudou a fundo, né, é que vai chegar à conclusão que eles não tinham conhecimento, não se tinha como conservar um suco, né, alguns meses, já nos primeiros dias já começava a fermentar. Não é bem assim. Né? Então, aquela história de que não, né, eles não tinham o conhecimento, não. Quem não tem o conhecimento é quem faz a afirmação de que isso não acontecia na época. Né? Esses é que de fato não tem o conhecimento. Mas, então voltando aqui, né, o ponto é que ambos são conservados. Tá? Tanto o vinho novo é conservado, como o vinho novo, como o odre novo também. Ambos juntamente são conservados. Ponto. E aqui é interessante que daí ele faz agora uma comparação, né? O que Jesus estava falando com quem aqui? Com aqueles que eram do judaísmo. E o judaísmo, né, os fariseus, os saduceus, aqueles, né, que estavam, né, dentro dessa religião e detinham muitas tradições, muitos entendimentos próprios, né, da Escritura, eles são aqui comparados com os odres velhos, ou seja, aqueles, né, que tal como Nicodemos, né, Jesus diz assim que necessário vos é nascer de novo. Ou seja, eles eram odres velhos. Precisavam ser tornados em odres novos primeiro. E eles sendo odres velhos, eles também estavam acostumados, não com um vinho novo, mas sim com um vinho velho. Então é dito aqui, ninguém tendo bebido o velho quer logo o novo. Eles não estavam rejeitando a Cristo, não estavam ali sendo resistentes para com Cristo. Por quê? Porque eles estavam acostumados com o vinho velho.
Ninguém tendo bebido do velho quer logo novo, porque diz, melhor é o velho. Jesus estava aqui sendo irônico com eles, com aqueles homens que estavam, né, desejando o vinho velho, ou seja, continuar, né, com as tradições dos antigos, continuar com as tradições do judaísmo, em vez de receber o vinho novo do Evangelho, o vinho novo, que é Jesus Cristo. Então eles estavam resistentes para com o novo e querendo o velho. E aí Jesus apresenta isso como algo bom. Era bom alguém ser resistente ao vinho novo para preferir o velho? Não, isso não é apresentado como algo bom. Então preferir o vinho velho em detrimento do vinho novo não é apresentado como uma coisa boa, mas sim como uma coisa ruim. E da mesma forma, naquilo que toca na literalidade, né, dos tipos de vinho, o vinho novo, suco, e o vinho velho, um vinho fermentado, não é algo bom que alguém, em detrimento de um suco de uva, diga, não, eu prefiro o bom e velho vinho fermentado. Isso não é algo bom. Não é apresentado aqui como algo bom. Pode até ser a realidade daqueles que estão acostumados a beber vinho fermentado, vinho alcoólico. Normalmente a pessoa, né, que tá ali, né, gosta daquela tacinha de vinho, gosta, né, ela dificilmente ela vai dizer assim, né, que trocar um vinho por um suco de uva e tal. Normalmente ela vai agir dessa forma aqui, né? Ela vai dizer, melhor é o velho, melhor é o vinho fermentado. Mas isso não é bom. Jesus não apresenta isso como algo bom. Isso é algo ruim. Isso é comparado, né, àqueles que preferem o velho, eles são comparados com o odre velho, eles são comparados com aqueles, né, que não recebem a mensagem do Evangelho. Aqueles que recebem a mensagem do Evangelho são comparados a odres novos e que preferem o quê? O novo, o vinho novo, o suco, que não passou por um processo de fermentação. Vamos continuar aqui agora. Eu quero tratar um outro ponto que é agora em Lucas, só que no início de Lucas. Lucas capítulo 1 e versículo 15. Fala aqui sobre o nascimento de João o Batista. Vamos ler desde o versículo 13. Desde o 13. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Como eu já falei outras vezes, né, João o Batista, ele tinha um estilo de vida bem característico. Tá? E muito provavelmente ele tenha sido um nazireu. Tá? E quando diz assim que não beberá vinho, no que tange a João o Batista, não é que ele simplesmente não bebia vinho fermentado. Tá? Ele não bebia nenhum tipo de vinho, porque nós vemos que a alimentação de João o Batista, e nem um pão comum ele comia. A alimentação de João o Batista é descrita como ele se alimentando de gafanhotos e de mel silvestre. E provavelmente a única coisa que ele bebia era água. E só. Essa basicamente era a alimentação de João o Batista. Então assim, ele é um padrão à parte. Né? Ele não tinha um estilo de vida comum, normal. Então quando diz que ele não iria beber vinho, nem bebida forte, isso lembra, né, muito, assim, por exemplo, a instrução lá sobre Sansão, né, que era um nazireu desde o ventre. E nem a própria mãe, né, de Sansão pôde beber vinho ou bebida forte. E lembrando que o nazireu ele não bebia também nem o suco de uva, ele não comia uva, não podia, por exemplo, assim, nem sei se na época tinha esse costume de temperar salada com vinagre, mas não podia beber vinagre também. Né? O nazireu não era nada que fosse proveniente da uva. O nazireu podia, né, tomar parte. E é possível, né, não estou aqui batendo o martelo, tá, que João o Batista era um nazireu, mas há a possibilidade, né, de que fosse.
pelas semelhanças, né, com a questão de Sansão e outros nazireus, né, e essa descrição, né, de João o Batista, né, e todo esse aspecto, né, de separação dele, né, e tudo mais. Mas agora vamos para um outro texto, tá? Aqui nós vemos, né, esse padrão que foi já revelado, inclusive, né, pelo anjo Gabriel aqui ao seu pai. Mas mais adiante, no livro de Lucas, Lucas capítulo 7, e vamos ler desde o versículo 24. Diz assim, ó, tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: que saístes a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saístes a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com preciosas vestiduras e em delícias estão nos passos reais. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que eu envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João o Batista. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que o ouviu, e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. E disse o Senhor: a quem, pois, compararei os homens desta geração? E a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: tocamos-vos flauta e não dançastes, cantamos-vos lamentações e não chorastes. Quem estava sendo, né, comparado a quem o cantar lamentação? João Batista. Estava sendo comparado a quem aqui o tocar flauta? Ao ministério de Jesus. O ministério de Jesus está sendo comparado aqui com o tocar flauta. Só que eles não se alegraram, eles não dançaram. Não se alegraram com o ministério de Cristo. Veio João Batista, né, todo lá veste, né, de pelo de camelo, lá no meio do deserto, bem, né, naquele rigor e tal, e chamando, né, por arrependimento, eles não se lamentaram. Ó, cantamos lamentações e não chorastes. E Jesus explica, ó, a explicação 33 e 34, ó, porque veio João Batista, que não comia pão, nem bebia vinho, né, por isso ou seja, né, completamente o oposto, né, de um ambiente festivo, né, é um ambiente de lamentação, né, comparado assim. Só que em vez de eles se lamentarem, em vez de se arrependerem dos seus pecados, eles rejeitaram a João Batista. E ainda acusaram, né, disseram: tem demônio. Era verdadeira a acusação? Não, era uma acusação completamente falsa. João Batista não era alguém que tinha demônio, muito pelo contrário, é alguém que nós lemos aqui antes. Ou não chegamos àquela passagem? Não, lemos aqui, ó. Será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Não só ele não era endemoniado, não tinha demônio, como ele era cheio do Espírito Santo já desde o ventre. Mas agora, olha só que o contraste, né, entre João Batista e Jesus. Versículo 34, Lucas 7, 34. Veio o Filho do Homem que come e bebe. Ou seja, Jesus mesmo, né, compara a vinda dele com uma festa de casamento. Quando eles perguntam, né, vamos voltar um pouquinho ali em Lucas 5. Olha só, ele estava lá comendo na casa, vamos ler Lucas 5, versículo 27 em diante. Depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma grande multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores?
E Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Disseram então eles: por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele lhes disse: tu vê que os discípulos de João faziam jejum, né? Mas os discípulos de Jesus são tipo que eles comiam e bebiam. E ele lhes disse: podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, que o esposo lhe será tirado, e então, naqueles dias, jejuarão. Ou seja, o jejum, ele aponta para o quê? Para o lamento. Mas agora, o comer e beber, para a festa, para a alegria. Ele compara a sua vinda com uma festa de casamento em que ele é o noivo. E os seus discípulos são os convidados. Agora, voltando lá para Lucas, capítulo 7. Versículo 34. Veio o filho do homem que come e bebe. Mas come e bebe com escândalo? Não, comia e bebia normalmente. Mas aí vem a mentira, aí vem a difamação dos fariseus. Veio o filho do homem que come e bebe e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Isso aqui era verdade? Que Jesus era um comilão e bebedor de vinho? Não, meus irmãos. É uma mentira. Da mesma forma como era mentira que João Batista tinha demônio, muito pelo contrário, era um homem cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Também é mentira que Jesus era um comilão e bebedor de vinho. Jesus não era um comilão e também Jesus não era bebedor de vinho. E o vinho que Jesus bebia, lembrando, não era vinho fermentado. Porque nós vimos, né, quando ele transforma água em vinho nas bodas de Caná, aquela transformação, imagina, é aquilo que eu já comentei na semana passada. Transformar a água, né, em 600 litros de vinho fermentado, né, de uma festa onde o povo já tinha bebido bem e tinha acabado o vinho da festa. Aí ele produzir mais 600 litros de vinho alcoólico para o povo terminar de se embriagar. Não faz sentido nenhum. Então, o bebido bem, né, não precisa necessariamente ter uma implicação de se embriagar. Esse é o primeiro ponto. E o vinho, o contexto é que vai definir se aquele vinho é o vinho novo ou se é um vinho alcoólico, um vinho fermentado. E o contexto da festa das bodas de Caná é que era vinho no sentido de suco de uva. Vinho não fermentado. Jesus bebendo um vinho não fermentado, óbvio que ele nunca estaria embriagado. Mas agora, os fariseus que estavam lá querendo difamá-lo, tanto afirmaram que ele era um comilão, como também afirmaram que ele era um bebedor de vinho. Mas estavam, em ambas as afirmações, mentindo, difamando o Senhor, blasfemando contra o Senhor. E aí Jesus diz: mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Vamos continuar aqui, agora sobre a ceia do Senhor. Né? Mas só antes de abordar a questão da ceia, eu quero ler um texto de Marcos capítulo 15 e versículo 23. Marcos 15, versículo 23. Olha só. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. Alguns entendem que essa mistura de vinho com mirra era para diminuir o sofrimento, né, daqueles que seriam crucificados. Tá? E, ok, pode até ser, né, que esse seja. A Bíblia não descreve qual é o motivo. Tá? De fato, na Escritura nós não temos registrado o porquê que foi oferecido vinho com mirra. Né? Então, normalmente se entende que era isso. Tá? Que o contexto da época lá e tal, onde cava, né, que era oferecido como uma espécie de anestésico, como uma espécie, né, para diminuir, né, o sofrimento, a percepção e tal, e aliviar um pouco, né, o sofrimento daqueles que
iriam, né, ser crucificados. Tá? Mas independente do motivo, se era simplesmente para diminuir a dor, diminuir o sofrimento, o ponto é que o que estava sendo oferecido ali? Vinho. Vinho com mirra. Né? E ele tomou? Não, ele não tomou. Por que Jesus não tomou? Posso dar 2 motivos. Um pelo fato de que, se era para aquela substância, aquela mistura, era para diminuir o sofrimento, então, primeiro, ele ia beber o cálice que o Pai tinha dado a ele completamente. Ele não ia deixar uma parte, um golinho do cálice de fora. Ele ia beber o cálice completamente. Então ele não ia beber nada que fosse atenuar o seu sofrimento, que fosse diminuir o seu sofrimento. Esse é um dos pontos. Tá? Porque ele ia beber o cálice completamente, o cálice que o Pai tinha dado a ele. Mas, segundo ponto, como ele era o nosso Cordeiro Imaculado, o sacrifício pelos nossos pecados, mas não só isso, ele também era o sumo sacerdote que estava oferecendo a si mesmo como sacrifício. Os sacerdotes, e especialmente o sumo sacerdote, enquanto eles estavam ali oficiando, eles podiam beber vinho? Não, meus irmãos, não podiam beber uma gota de vinho. Inclusive, a pena para o sacerdote que bebesse vinho era a pena de morte. Então Jesus, como nosso sumo sacerdote, no momento onde ele estaria ali oferecendo a si mesmo em sacrifício por nós, como ele poderia fazer isso estando sob efeito de vinho? Ele estaria completamente desprovido, né, de capacidade para ser nosso sumo sacerdote, se ele tivesse ingerido vinho naquele contexto. Ele não poderia oficiar como nosso sumo sacerdote se ele tivesse bebido vinho. Por todos os tipos, né, que apontavam tudo. Como é que ele poderia interceder por nós? Como é que ele poderia ser um sacrifício perfeito? E o sacerdote, né, que iria interceder por nós, queria oferecer o sacrifício perfeito se ele tivesse ingerido vinho. Não poderia, meus irmãos. Ele estaria inapto para ser o nosso sumo sacerdote se ele tivesse ingerido vinho nesse contexto. Então, veja, Jesus não ingeriu vinho. Agora vamos voltar para a questão da ceia, porque isso aqui foi depois da ceia, depois que ele instituiu a ceia do Senhor. Vamos voltar lá vamos abrir o primeiro relato da ceia em Mateus. Mateus, capítulo 26. Mateus 26. Vamos ler desde o versículo... Desde o versículo 26. Mateus 26, 26. Diz assim: e quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Qual era o contexto, meus irmãos, deste momento aqui? Era o contexto da Páscoa. Então Jesus estava ali comendo a Páscoa com os seus discípulos, era a ceia da Páscoa. Mas Jesus, quando terminou, né, aquele contexto da ceia da Páscoa, ele institui a sua ceia, ceia do Senhor. Institui com que tipo de pão? Pão ázimo. Por que pão ázimo? Porque na Páscoa, a Páscoa jamais, não poderia haver fermento durante a Páscoa. Vamos abrir lá em Êxodo, capítulo 13.
Êxodo 13. Olha só, versículo 13 em diante, aliás, 2 em diante. Vamos ler desde o versículo 1 mesmo, né? Então falou o Senhor a Moisés dizendo, santifica-me todo o primogênito e o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. E Moisés disse ao povo, lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa de servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, no mês de Abibe, vós saís. E acontecerá que quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus e dos heteus e dos amorreus e dos heveus e dos jebuseus, o qual jurou a teus pais que te daria, terra que emana leite e mel, guardarás este culto neste mês. 7 dias comerás pães ázimos, e ao 7º dia haverá festa ao Senhor. 7 dias se comerá pães ázimos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. E naquele mesmo dia farás saber a teu filho, dizendo, isto é pelo que o Senhor me tem feito quando eu saí do Egito. E te será por sinal sobre a tua mão, e por lembrança entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, tu guardarás este estatuto a seu tempo, de ano em ano. Então vejam, né, que tanto era oferecido um cordeiro, sem mácula, como, né, o que a gente vê aqui na sequência, aqui, né, que eles tinham que separar, cordeiro. 12 aqui, ó, separarás para o Senhor, todo que abrir a madre, todo o primogênito dos animais e tal. Por fim, ele vai descrever, né, toda a questão da Páscoa. E a Páscoa, então, tinha um cordeiro que era oferecido, mas o pão era um pão sem fermento. Pão que não passou por processo de fermentação. Jesus, ele tanto apontava para o cordeiro, como ele também, o próprio pão ázimo, pão sem fermento, apontava para o seu corpo. O seu corpo que não tinha pecado, sua natureza imaculada. Porque o fermento, ele apontava para o quê? Apontava para o pecado, para a corrupção. E o corpo de Cristo, ele tanto era um corpo imaculado, como também não passou pelo processo de corrupção no sentido após morrer. Né? Ou seja, em ambos os aspectos. Né? Tanto no sentido da sua natureza, sem pecado, como também no sentido de que após morrer, o corpo dele não passou pelo processo de putrefação, né? De apodrecimento, de corrupção. Então, em ambos os aspectos, tanto no sentido da sua carne, como também no sentido da sua natureza, ele foi incorruptível. E por isso, o pão que o simboliza é o pão ázimo. Só que a festa da Páscoa, né, que era em conjunto com a festa dos pães ázimos, era um contexto onde todo o fermento precisava ser removido. E uma coisa interessante é que a bebida utilizada na festa da Páscoa, ela não é descrita. É descrito o pão, que era sem fermento. Não podia se comer nada levedado, nada fermentado na festa da Páscoa. Mas a bebida que era usada, né, não é descrita. E aí fica a questão, qual bebida era usada? Uma bebida fermentada ou uma bebida que não passou pelo processo de fermentação? E óbvio que aquilo que é mais coerente é que a bebida usada era uma bebida que não teria passado pelo processo de fermentação, uma vez que não se podia ter fermento, não se podia comer nada fermentado, então por que é que se beberia algo fermentado? Não faz sentido. Não faz sentido pão não fermentado, mas o vinho fermentado não faz sentido. Então, é óbvio que aquilo que é mais coerente é pão sem fermento, pão sem passar pelo processo de fermentação e também o suco, o vinho, sem passar pelo processo de fermentação. Por isso, pão ázimo e suco de uva, não fermentado. Vamos agora lá para Marcos. A gente vai ler esse relato, né, da ceia, todos os evangelhos.
Eu enfatizei antes uma palavra que eu vou enfatizar ela também, novamente, nos outros relatos aqui, tá? Da ceia do Senhor, nos outros evangelhos. Marcos, capítulo 14, versículo 22 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Marcos, capítulo 14, versículo 22 em diante, diz assim: E comendo eles, tomou Jesus pão, e abençoando-o, o partiu e deu-lhe, e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele, e disse-lhes: Isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, mais uma vez, nós temos aqui, né, o pão ázimo, simbolizando o seu corpo, e nós temos o cálice, simbolizando o seu sangue que seria derramado. Mas é interessante que Jesus faz referência ao conteúdo do cálice, assim como ele fez no Evangelho de Mateus. Qual é a referência que ele faz? O fruto da vide. Vejam, versículo 25. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide. O que é que, qual bebida que ela pode ser comparada de maneira mais exata com o fruto da vide? É o suco da uva que não foi fermentado ainda, ou o suco da uva após passar por todo um processo de modificação, onde ele é fermentado e aí se transforma em vinho alcoólico? Qual dessas duas bebidas, vamos dizer assim, estaria melhor encaixada, né, com aquilo que tu tem, né, o fruto da vide, que é, né, a própria uva, né, que tu colhe do pé. Então, o que é que se encaixa melhor? O suco ou o vinho alcoólico? O suco. Então, ao Jesus se referir ao conteúdo do cálice como fruto da vide, ele está indicando que o que havia ali não era fermentado. Era o vinho novo. É o sangue, como é que é? O sangue do novo, isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Ou seja, que aponta, né, para o Evangelho, que ele já se referiu. Nos 3 evangelhos nós lemos como vinho novo. Não como vinho velho. Como vinho novo. Então vejam, ele faz referência lá no início como vinho novo. Agora ele faz referência ao conteúdo do cálice como o fruto da vide. É óbvio, meus irmãos, que ele está falando de um vinho novo. Um vinho que não passou pelo processo de fermentação. O suco da uva. Por isso que nós utilizamos aqui, que entendemos que é o mais apropriado. Justamente para simbolizar, né, o corpo do Senhor. Um pão sem fermento. Para simbolizar o sangue do Senhor. Um suco que não passou pelo processo de fermentação. Por isso não usamos vinho alcoólico, mas sim o suco da uva. Agora, por fim, vamos ler no Evangelho de Lucas a descrição da ceia do Senhor. Lucas capítulo 22, versículo 14 em diante. Lucas 22, versículo 14 em diante. Diz assim: E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Mais uma vez ele se refere ao conteúdo do cálice como fruto da vide. Vejam, meus irmãos, mesmo que Jesus tivesse utilizado o termo oinos, né, e que daí seria traduzido por vinho, mesmo assim, nós poderíamos chegar à conclusão de que o oinos, no contexto da ceia, seria
o suco da uva não fermentado. Mesmo assim, mesmo que a palavra tivesse sido oinos, tá? Então eu não estou dizendo que simplesmente a gente chega à conclusão que o que foi usado na ceia era suco de uva, sem passar pelo processo de fermentação, e que a gente conclui isso simplesmente porque o termo ali é fruto da vide. Tá? Não é somente por causa disso. Tá? Mas a questão é que o fato de Jesus se referir ao conteúdo do cálice como fruto da vide é algo que apenas reforça. Tá? Então é no sentido de reforçar que o conteúdo ali era suco e não vinho fermentado. Tá? E não no sentido de ser a única base de prova, né, de que o conteúdo era o suco. Tá? Continuando. Então, eu li o 18. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe dizendo, isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me traz está comigo à mesa. Na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. Veja que aqui em Lucas ele já traz alguns detalhes a mais. Né? Muito interessante a forma como os evangelhos eles vão se complementando. Né? Às vezes o que há de detalhe num não há no outro, mas no outro tem um outro detalhe que complementa aquele e na junção, né, dos evangelhos a gente consegue, sabe, ter uma visão, um quadro, né, cada vez mais amplo, né, e maior, mais detalhado, né, dos eventos. Mas, então, uma vez entendendo que era um contexto da Páscoa onde não havia fermento, onde não se comia nada fermentado e, por consequência, então, não se bebia nada fermentado, eles usaram pão ázimo e suco de uva para realizar a ceia do Senhor. Mais adiante, então, nós vamos ter aqui a descrição lá em 1 Coríntios. A descrição da ceia do Senhor. 1 Coríntios, mas antes de nós irmos lá para 1 Coríntios 11, nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 5. Por quê? Porque vai ser feita referência à Páscoa. Olha só, 1 Coríntios capítulo 5, versículos 6 ao 8. Diz assim, não é boa a vossa vanglória, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Vejam, é dito, né, que nós, a igreja do Senhor, estamos comparados com um pão que está sem fermento. Nós estamos em Cristo. E uma vez que estamos em Cristo, nós somos o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é comparado com um pão fermentado ou com um pão sem fermento? Um pão sem fermento. E esse deve ser, então, o padrão que deve nortear a forma como nós vivemos. Hoje nós devemos buscar ter uma vida santa, uma vida sem o fermento do pecado. Purificai-vos, pois, do fermento velho. Ou seja, purificai-vos do pecado, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Ou seja, porque nós estamos em Cristo, portanto, estamos sem fermento. Porque o corpo de Cristo é um corpo que ele é comparado com o pão ázimo, pão sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, e justamente a Páscoa, né, o pão usado era o pão ázimo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Então vejam que, quando ele fala assim, ó, façamos a festa, ele está dizendo que nós iríamos comemorar a Páscoa. Mas o que é que substitui a Páscoa como comemoração da igreja do Senhor? A ceia do Senhor. A ceia do Senhor ela não é a Páscoa, mas ela substitui a Páscoa.
Porque a Páscoa lá apontava para Cristo. Ou seja, para Cristo que viria como cordeiro que tira o pecado do mundo. O pão ázimo que era comido apontava para o corpo de Cristo. E a bebida usada, o suco da uva, apontava para o sangue de Cristo. Esse cumprimento da festa da Páscoa aconteceu quando Jesus morreu por nós na cruz, derramou seu sangue, seu corpo foi partido por nós na cruz. Mas agora, em substituição a isso, Jesus institui podemos dizer assim, uma nova festa, uma nova comemoração, a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor, então, ela não é mais no sentido de apontar para algo que irá se cumprir, mas é em memória de algo que se cumpriu. Então a ceia do Senhor, não mais uma vez ao ano, como era a Páscoa, a ceia do Senhor, nós poderíamos, se quiséssemos, todo domingo, fazer a ceia do Senhor. Se quiséssemos. Porque a Bíblia ela não institui um padrão assim, tipo de data, né? Tem que ser uma vez por mês. Ou, se quiséssemos, sabe, nos reunir até mesmo em outros dias diferentes do domingo. Também poderíamos realizar a ceia do Senhor. Não precisa necessariamente ser no domingo também. Né? Mas acabamos que normalmente a gente tem nesse aspecto aí sim, uma tradição, né, de realizar a ceia do Senhor uma vez ao mês. Né? Normalmente no primeiro domingo do mês. Mas, voltando aqui agora. Então, Paulo faz referência aqui, né, à festa da Páscoa, aos pães ázimos, né, a Cristo e tal. 1 Coríntios capítulo 10, compara que nós somos, né, um pão né, que estamos sem fermento e tal. Aqui em 1 Coríntios 10, vejam, versículo 16 e 17. Diz assim, ó. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão. Olha que interessante, né? Aqui tanto a ceia do Senhor, né, o pão, está dizendo assim, ó, é a comunhão, o pão que partimos, é dito aqui que ele é a comunhão do corpo de Cristo. Mas também vai dizer que nós, a igreja, somos o quê? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão. Por quê? Porque o pão ele não está simbolizando o corpo de Cristo. Está simbolizando o corpo de Cristo em dois aspectos, meus irmãos. Que é o que nós vemos aqui. Tanto no sentido, o corpo que ele ofereceu por nós lá na cruz, um corpo sem pecado, corpo incorruptível, como também o pão da ceia está simbolizando nós que somos o corpo de Cristo. Aqui, ó. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Por isso, né, ele simboliza essa comunhão que nós temos, sendo nós o corpo de Cristo. Então o pão ele simboliza também a nós, a igreja do Senhor, o corpo de Cristo. Porque todos participamos do mesmo pão. Ou seja, todos participamos de Cristo. Todos estamos nele. Mas, né, em relação ao cálice, vamos ver aqui um pouquinho mais adiante, olha só. Capítulo 11 agora, versículo 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome, e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que não têm, os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. E aí, alguns vão dizer assim, ó, aqui, ó, tá vendo? O que eles usavam na ceia do Senhor era vinho fermentado, porque diz aqui claramente que eles estavam embriagados, chegavam ao ponto de se embriagar. Né? Um tem fome, o outro embriaga-se. Estavam embriagados, chegavam a ficar bêbados. Então é óbvio que o vinho usado era vinho fermentado. Meus irmãos, o que acontece? Nós temos aqui
uma comparação, né? Um tem fome e o outro embriaga-se. Tá? Quando o verbo usado aqui, embriaga-se, tá? É o mesmo metuo, né, que eu já tinha tratado na semana passada. Lembra quando eu falo assim, ó, lá no momento da festa das bodas em Caná, e aí o mestre Sala diz assim, ó, quando já tem bebido bem, ou seja, quando já estão satisfeitos. Esse é o sentido, meus irmãos. Ou seja, o que tá aqui em comparação não é que uns têm sede e os outros beberam vinho demais e aí se embriagaram e ficaram bêbados. Não é esse o sentido aqui, meus irmãos. Esse metuo aqui, traduzido como embriaga-se, ele tem o sentido de estar plenamente satisfeito, ou seja, de ter comido e bebido até o ponto de estar completamente saciado. Esse é o sentido aqui desse embriaga-se. É no sentido, né, de estar completamente satisfeito. Ou seja, uns têm fome e outros comeram tanto até, tipo assim, não querer mais. Mas é em relação a ambos os aspectos. Não é somente a questão do beber. E aí então que estavam, né, bêbados. Não é nesse sentido. Não é esse aqui o sentido do embriaga-se. Mas metuo aqui tem o sentido de estar plenamente satisfeito. Por isso, o usar, né, desse embriague-se para dizer assim, ó, que então eles usavam vinho fermentado, não dá para tomar isso aqui como base, simplesmente essa palavra específica aqui, para chegar à conclusão, então, de que então eles usavam vinho fermentado porque eles estavam se embriagando, né, durante a ceia do Senhor. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus? E envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Imagina, meus irmãos, se o que estava acontecendo ali era o fato de eles de fato ficarem bêbados. Vocês acham que Paulo ele ia falar só isso? Uns têm fome e outros e outro embriaga-se. Vocês acham que se eles estivessem durante a ceia do Senhor, bebendo um vinho fermentado ao ponto de ficarem bêbados, que Paulo simplesmente ia só passar assim batido, né, e dizer assim, não tendes porventura casas para comer e beber, ou desprezais, né, a igreja de Deus, e envergonhais que nada tem, né, que vos direi, louvar-vos-ei, nisso não vos louvo. Ele só ia dizer assim, que ele não louvava eles, se a conduta deles fosse o ponto de chegar à embriaguez, no sentido de estarem bêbados. Você acha que Paulo ia ser bem tranquilinho assim, com eles? Misericórdia, eu queria ver o que seria a varada. O que seria, sabe, o que ele disse para aquele que estava fornicando com a madrasta no meio deles? Ele não disse que era para ser expulso do meio deles? O fornicador? Não era para ser expulso do meio deles? Vamos voltar lá para 1 Coríntios 5. Olha só. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal, que nem ainda gentil se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Aí depois, mais adiante, o que ele vai dizer? Versículo 9. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os fornicadores, ainda que não inteiramente com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, com os idólatras, porque então seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal nem ainda comais. Então imagina, meus irmãos, se o próprio contexto da ceia, do culto ao Senhor, fosse um contexto onde eles de fato estivessem se embebedando literalmente. Meus irmãos, assim como Paulo disse aqui desse homem, ó, vamos ler aqui o capítulo 5, ó, o que diz aqui ó, no versículo 2 ao 5. Estais ensoberbecidos e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação.
Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja esse tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Meus irmãos, se tivesse gente se embebedando, de fato, literalmente, ficando bêbados, no contexto da ceia do Senhor, não ia ser só esse aqui que ia ser entregue a Satanás. Esses bêbados também seriam entregues. Então é óbvio que quando Paulo usa o verbo metuo naquele contexto, ele está fazendo uma oposição àqueles que têm fome. E não é no sentido de que outros estavam ficando bêbados, meus irmãos. Esse embriagar-se ali é no sentido de estar plenamente farto. Esse é o sentido ali. Farto no aspecto de comer e beber. E não implica em beber uma bebida fermentada. Bom, e no mais aqui, né, as referências ao cálice. Né? Não é usado também a expressão oinos, né, aqui nesse capítulo, né, de 1 Coríntios capítulo 11. Tá? Então, aqui que nós concluímos, então, meus irmãos, que o pão usado na ceia era o pão ázimo, e a bebida usada na ceia, no cálice, era o suco da uva não fermentado. Tá? E agora, vamos ver aqui algumas outras passagens. Tá? Efésios, capítulo 5, versículo 18. Efésios 5, 18. Olha só que tremenda essa exortação. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, meus irmãos, o que nós fazemos quando nós estamos cultuando ao Senhor? Nós estamos oficiando ao Senhor como sacerdotes. Porque a palavra diz aqui em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, vós também como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, toda vez que nós estamos cultuando ao Senhor, nós estamos oficiando como sacerdotes, oferecendo ao Senhor, por meio de Jesus Cristo, sacrifícios espirituais. Como é que um sacerdote poderia oferecer sacrifícios espirituais fazendo uso de vinho? Sendo que sempre, né, que um sacerdote estivesse oficiando, ele teria que fazer isso completamente sóbrio. Então, novamente, nós, no culto ao Senhor, como é que nós vamos ingerir bebida alcoólica no culto ao Senhor? Como é que, mais uma vez, eu repito, assim, o Senhor não bebeu vinho quando eles ofereceram para ele, antes, né, de ele ser crucificado, vinho com mirra. Mas por que é que, na noite anterior, ele teria bebido vários cálices de vinho fermentado, para daí começar, né? Aí pensa, né, logo na sequência ele vai ali, né, a oração sacerdotal. Aí ele está lá no Getsemane, orando, né, pá. E aí depois vai lá, né, todo, né, esse processo, né, que culmina com ele na cruz. E tudo isso, ele, sob efeito de vários cálices de vinho embriagante, de vinho fermentado. Misericórdia, meus irmãos. É óbvio que o que Jesus bebeu, o que havia naqueles cálices que ele bebeu, não era uma bebida embriagante. Era vinho não fermentado, era o suco de uva, vinho novo. E, portanto, na sequência, o que as igrejas usariam seria também, por sua vez, o mesmo tipo de vinho usado na ceia, na primeira ceia que foi instituída. O vinho não fermentado. O suco da uva, o vinho novo.
E, portanto, Paulo instrui aos irmãos que não se embriaguem com vinho. Não vos embriagueis com vinho em que há dissolução. Veja, no vinho, meus irmãos, no vinho fermentado, há dissolução. Porque leva a isso, é o que nós já vimos em Provérbios, nós já vimos em vários textos da Escritura, nós já vimos lá o próprio... Olha as consequências, né? Noé, ficando nu na sua tenda, Ló, bebendo vinho, se deitando com as suas filhas. No vinho, meus irmãos, há dissolução, o vinho conduz a isso, o vinho fermentado. E o que a palavra nos orienta, então, o que a palavra nos manda? Não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Agora, vamos abrir aqui outros textos. Romanos, capítulo 14, versículo 21. Romanos 14, 21. Olha só, voltar só um pouco aqui, tá? Para entender o contexto aqui de Romanos 14. Diz assim, ó, versículo 2. Porque um crê que de tudo se pode comer e outro que é fraco come legumes. Veja, era alguém que não estava comendo nada de carne. Não era somente que o irmãozinho fraco na fé, ele não comia carne sacrificada ao ídolo, mas as demais carnes ele comia. Não, era alguém que não queria correr o risco de comer carne sacrificada a ídolos, e portanto ele não comia carne nenhuma. É dito aqui, ó. O fraco come legumes. Mas o forte na fé, o que ele comia? Comia carne. Ele ia no mercado, como diz lá em 1 Coríntios, ele não perguntava se aquela carne tinha procedência tinha sido oferecida a ídolos ou não. Ele ia lá e comprava a carne. É óbvio que jamais um filho de Deus iria lá no templo dos ídolos comer da carne sacrificada aos ídolos. A palavra diz claramente lá em 1 Coríntios que nós seríamos participantes, né, dessa forma da mesa dos demônios. E comer carne sacrificada aos ídolos é-nos vedada. Lá é só ler Atos 14, Atos 15, Atos 14, Atos 15, acho que é 15, que nos deixa bem claro lá que o Espírito Santo nos instruiu, né, dessa forma, que não comêssemos, né, nem o sangue, nem também carnes né, daquilo que foi sacrificado aos ídolos. Mas agora, a instrução também nós temos que nós podemos ir no mercado e comer de tudo que se vende no mercado, sem perguntar nada, por questão de consciência. E então, eu não precisaria ter essa questão, né? Será que é, será que não é? E daí, na dúvida, pegar e decidir só comer legumes. Não, esses fracos iam agir assim. O forte ele ia orar, abençoar e ia comer. Se tivesse sido, caso tivesse sido consagrada, a bênção de Deus é maior, iria, né? Mas agora qual é o ponto? Ó? Continuando. Aquele que faz caso, o versículo 6, aquele que faz caso do dia para o Senhor faz, o que não faz caso do dia para o Senhor não faz. O que come para o Senhor come, porque dá graça a Deus, o que não come para o Senhor não come, dá graça a Deus. Um pouco mais adiante, versículo 13. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei, estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Mas se por causa da comida se contrista o teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, e nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece ou se escandalize, ou se enfraqueça.
Tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Então vejam, meus irmãos, que aqui o comer carne aqui não é no sentido assim, eu tenho a minha consciência tranquila para comer a carne sacrificada ao ídolo. Não é isso aqui, o sentido aqui. É comer carne, simplesmente. E o outro, não é que o outro não estava querendo comer carne sacrificada ao ídolo. Sim, ele não queria comer essa carne, mas aí ele tomou a decisão de não comer carne nenhuma, para não correr esse risco. E o ponto é, se o comer carne ali, né, junto do meu irmão, ele vai se escandalizar, então, olha interessante, né? Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tem um outro texto, né, onde Paulo fala assim, né, nunca mais comerei carne. Tipo assim, no sentido, né, tipo, se isso é o motivo, né, de gerar tropeço na vida do outro, então eu abstenho completamente. Significa que Paulo tinha tomado uma decisão assim de... Ele estava ensinando a igreja. Óbvio que Paulo comia carne. Paulo não via problema nenhum em comer carne. Mas daí entra um ponto. Tá, mas e o vinho que foi mencionado aqui? Bom é não comer carne, nem beber vinho. Nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, se escandalize, se enfraqueça. E alguns podem chegar à conclusão seguinte, bom, já que falou de vinho aqui, então quer dizer que o vinho... Opa! Então é vinho alcoólico, é vinho fermentado, e portanto, né, quer dizer que o forte, ele que é forte, ele pode beber um vinhozinho. E o fraco é aquele que não bebe vinho. Alguém pode chegar a essa conclusão. Mas, mais uma vez, qual é o termo que nós temos aqui? Oinos. Termo oinos. Que pode significar vinho fermentado e pode significar vinho não fermentado. E mais uma vez, por uma questão da coerência com o todo da Escritura, e especialmente também do Novo Testamento, eu entendo e afirmo que o vinho aqui descrito não é vinho fermentado, mas sim o vinho não fermentado. Não, peraí, mas alguém poderia se escandalizar com alguém bebendo suco de uva? Como assim? Né? Alguém se escandalizar com alguém bebendo suco de uva? Ué, mas não tinha gente se escandalizando com o simples ato de comer carne? Tinha ou não tinha? Eles estavam se escandalizando, era com comer carne sacrificada ao ídolo ou era simplesmente com comer carne? Era comer carne. Então por que seria muito eles também se escandalizarem com o beber suco de uva? Então qual era a opção que alguns estavam tomando? Lembra quando Daniel lá só comia legumes e bebia água? Essa, provavelmente até com base em Daniel, quem sabe. Alguns tomaram essa decisão de passar a ter essa dieta, de só comer legumes, como o próprio Paulo fala aqui, né? O fraco come legumes, versículo 2, que é fraco come legumes, e beber água só. Porque aquilo que as bebidas que eram oferecidas nos templos dos ídolos, não era só vinho fermentado. O suco de uva também era usado. Esse que é o ponto. Então, quando fala aqui o oinos, né, o vinho aqui, ele pode estar indicando ambas as qualidades. O vinho fermentado e o não fermentado. E especialmente no que tange, né, a igreja do Senhor, não fermentado também. Vamos agora ir para outras passagens, tá? Onde normalmente a gente vai ter o termo vinho, né, e vamos entender aqui essas passagens, né, se trata de vinho alcoólico ou não. Primeiro, nós temos em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 3, a qualificação para um bispo, a qualificação para um pastor, um presbítero. E é dito assim, ó, não dado ao vinho.
Tá? Então, um pastor, ele é dito que ele não pode ser dado ao vinho. Tá? A palavra grega aqui, a gente não tem várias palavras gregas. Essa expressão não dado ao vinho, tá? Ela é uma única palavra no grego. É o termo paroinos. É como se fosse assim, literalmente ao lado de vinho. Ou seja, não ao lado, né? Ou seja, é como se o pastor não pudesse ser alguém visto ao lado do vinho. Paroinos, alguém que para, alguém que está ao lado, alguém que... Portanto, né, foi traduzido como não dado ao vinho. A mesma palavra, ela vai aparecer mais uma vez aqui em Tito. Tito, capítulo 1, versículo 7. Porque é necessário que o bispo seja irrepreensível como mordomo da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho. Ou seja, mais uma vez, né? Não paroinos. Ou seja, não pode ser um homem que é dado ao vinho, que está ao lado de vinho. E essa palavra, ela tem, então, qual conotação? A de alguém que se abstém de vinho. Ou seja, alguém completamente sóbrio. Como também é uma das qualificações, né? Vamos voltando lá, ó, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio. Seja sóbrio, não dado ao vinho. Então, implica em que um pastor não pode beber bebidas inebriantes, bebidas que contenham álcool. E ele é para ser o quê? Em relação aos fiéis? O exemplo, um padrão para os fiéis. Então, por aí, nós já temos, né, a noção de que a vontade de Deus para toda a igreja do Senhor é que todos sejam, aliás, todos não sejam, né, paroinos, ou seja, que ninguém seja dado ao vinho. Agora, vamos aqui para outra situação aqui, que é o próprio caso de Timóteo. Né? Porque Paulo disse para Timóteo o seguinte, e aí alguns vão argumentar, não, o próprio Paulo foi quem instruiu Timóteo a beber um pouco de vinho. Então, aqui, ó, só vou beber um vinhozinho, aqui uma tacinha de vinho, nem é completamente cheia, só um pouquinho por dia no almoço, né, porque vinho faz bem para o coração. Alguns argumentos assim, né? Só que, vamos lá, as propriedades que existem no vinho fermentado, que fazem bem ao coração, quando compara com as propriedades que existem no suco de uva, o vinho não fermentado, o vinho novo, existe um benefício maior no vinho fermentado do que no suco? Não, meus irmãos. Não existe vamos dizer assim, o álcool ele não potencializa o produto, né, da videira para beneficiar o coração. Pelo contrário, ele vai ter a agravante, né, os efeitos colaterais do álcool, que inclusive também trazem prejuízo à própria questão cardiovascular. Então, muito mais benéfico no que tange, né, ao nosso coração, e também outros aspectos da nossa saúde, muito mais benéfico é o suco de uva do que o vinho fermentado. E quando Paulo diz assim, ó, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 22, não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. O vinho que Paulo estava aqui indicando para Timóteo. Imagina, alguém que tem algum problema no estômago. Vocês já viram um médico receitar bebida alcoólica para essa pessoa? Que tem problema no estômago? Pelo contrário, meus irmãos, normalmente quando alguém tem um problema no estômago, problema, né, digestivo e tal, é dito para a pessoa, né, estou falando no mundo, tá? É dito para a pessoa evitar o consumo de bebidas alcoólicas.
Não para beber uma bebida alcoólica como um remédio. Mesmo que seja o vinho. Então, o vinho que estava sendo indicado aqui, meus irmãos, o oinos que estava sendo indicado aqui, era o vinho novo. O vinho que não passou pelo processo de fermentação. Mas faz sentido isso, Paulo, né, indicar para ele, né? Faz. Mas Timóteo não bebia suco de uva, então? Nem suco de uva Timóteo bebia. Só bebia água. Peraí, o que está escrito aqui? O que é que Timóteo bebia? Olha só, não bebas mais água só. Então, o que é que Timóteo bebia? Somente água. A única coisa que Timóteo bebia era água. Tá? Ele não bebia mais nada além de água. Timóteo era um homem, era um pastor que só bebia água. Não bebia mais nada. Ele não bebia nem suco de uva. Não bebia suco de uva. Por quê? Quem sabe para evitar o escândalo. Primeiro, lá em Romanos, não foi dito? Né? É bom não beber vinho para não se escandalizar o irmão e tal. Então, e o vinho que eu já argumentei que é não fermentado. Então, nem suco de uva Timóteo bebia. Para evitar de escandalizar alguém. Mas agora Paulo dá uma instrução para ele beber um pouquinho. Pouco. De vinho no sentido alcoólico? Não. Suco de uva. Por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Para que essa bebida pudesse, sabe, trazer os seus benefícios à saúde de Timóteo. E nesse mesmo sentido, de vinho, de oinos, como suco de uva, é que nós também podemos entender 1 Timóteo capítulo 3 e versículo 8, quando diz assim, da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho. Né? Aqui a tradução, por mais que ela ficou parecida, né, com a do não dado ao vinho, né, só que aqui não tem a expressão, não tem paroinos aqui, né, aqui a construção da frase ela é diferente. E não precisa ter o mesmo significado de não dado ao vinho. Quando diz assim, não dados, novamente, não dados a muito vinho, aqui está falando uma questão de excesso. Então, não dados a muito vinho. Imagina, né? Jackson, pode beber um vinhozinho fermentado, hein? Só cuidem, né, para não ficar completamente chuco. É a expressão da serra, né? Será que esse é o significado do versículo? Não dado a muito vinho? As mulheres mais velhas, né, lá em Tito, capítulo 2, versículo 3, as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, não dadas a muito vinho. Será que no sentido também, né? Não dadas a muito vinho, ou seja, bebe ali, né, mas só cuidem, né, para não ficarem completamente embriagadas. Será que é nesse sentido aqui o mandamento? Não, meus irmãos. Assim como lá para os diáconos, as mulheres idosas aqui, o não dado a muito vinho é não dada a muito suco de uva. Pode parecer estranho para alguns. Né? Mas como assim, né? Não dada muito suco de uva? O suco de uva, meus irmãos, é uma bebida cara ou barata? Uma bebida cara. Aí imagina, daí tu tá todo dia, né? Imagina se todo dia tu resolvesse, né? Eu gosto do suco de uva, e eu gosto. Eu gosto do suco de uva. Mas imagina se eu resolvesse todo dia beber suco de uva. Imagina os diáconos, né? Todo dia, não falta. Na casa do gaúcho, na casa do André, não falta. Não tem um dia que eles não bebem lá o seu suco de uva. É tradicional. Eles são dados a muito suco de uva. É complicado, hein? Porque nós devemos ter uma vida modesta. Nós não devemos ser dados a excessos. A nada, meus irmãos. Nem no comer e nem no beber. Ou nós podemos, né, nos dar, né, vamos dizer assim, a permissão, né, de nos exceder em qualquer coisa. Podemos ser dados a excessos em qualquer coisa?
E eu digo de coisas plenamente lícitas. Seja a carne, seja... A gente pode, sabe, né? Todo dia é uma farra, uma comilança. Está errado. Da mesma forma, né, em relação a algo, imagina, se hoje é caro, imagina naquele tempo. E aí está lá o crente, né, que deveria, né, ter uma vida, né, sabe, ser um exemplo, né, de modéstia e tudo mais, mas ele é um exemplo de, sabe, excessos. Mesmo uma vida regalada, mesmo em coisas lícitas. Não está certo. Por isso, orientação. Não dados é muito vinho. Assim como para os diáconos. É isso aqui. Aí eu concluo, tá, o estudo nessa noite.